quem segue a Cristo deveria desconfiar de todo pastor que quer entrar na política ou que quer vender um político no seu grupo religioso. Porque esse pastor está te contando que ele não acredita em Deus. Por quê? Se Deus em pessoa, e aí que entra a cristandade, se Deus em pessoa não se utilizou dos meios políticos para anunciar o evangelho, porque se fosse assim, ele teria nascido em Roma, que era o império da época, né? Ele nasceu em Israel, que não tinha nenhum poder político. Se ele não se utilizou desses poderes, por que os seus pretensos representantes querem fazer o evangelho valer no país a partir da política? Né? Então, essa história. O Brasil será todo evangélico, o Brasil é do Senhor Jesus. Isso é uma coisa que Cristo, se tivesse aqui entre nós, ele não falaria. Então, quando um pastor se lança na política ou fica apadrinhando políticos, ele está contando para o seu rebanho que ele não confia em Deus. Aliás, ele está contando para o seu rebanho, porque se ele entendesse que o rebanho é de Cristo, ele nem tomaria essa posição. Só que você deixar as pessoas serem quem elas são e votarem quem elas têm consciência para votar, é perder o controle sobre essas pessoas. Então, essa ideia de indicar quem é que vai ganhar, mas se não fosse assim, a igreja não teria determinadas licenças políticas, né? Por que a maioria dos pastores hoje, por exemplo, pelo que a gente percebe, eles apoiam o atual governo? Porque tem essa história de tentar fazer as igrejas não pagar imposto. Então, se a gente não apoia isso, como nós ficaríamos? Gente, a cristandade, ela é provada o tempo todo por não precisar de depender desses poderes, né? Mas eu tive que votar em alguém para ele me dar essa licença institucional. Se é a igreja de Jesus mesmo, você conseguiria essa licença com ou sem alguém que você acha que deveria estar lá. Então, é uma questão de fé que as igrejas preferem não praticar. É uma questão de fé que eu falo que os líderes preferem não praticar. Eles ficam sequestrados pelas contingências políticas. Sendo que Jesus falou para Pilatos, quando Pilatos quis recorrer à política, né? Jesus falou para ele, olha, o meu reino não é deste mundo, né? Então, se eu quisesse, eu imporia tudo, como é o desejo dos próprios cristãos. Agora, quem segue a Cristo, quem segue o Evangelho, nem tem esse poder de que as coisas sejam impostas, seja lá por quem quer que seja, porque, com todo respeito à autoridade do presidente, infelizmente, quem lê a Bíblia, quem tem consciência da cristandade, e não daquilo que o cristianismo trouxe para nós, aquele Evangelho de Constantino, mas sim do que o Evangelho ensina, do que o Espírito de Jesus ensina, logo você detecta que a revelia do presidente, ele é um dos representantes históricos daquilo que a gente vai chamar de espírito do anticristo. Ele é um anticristo. Não estou dizendo que ele é o anticristo. O anticristo é um ente que ainda vai aparecer na história. Mas desde o Antigo Testamento, o Espírito da Profecia descreve que muitos líderes mundiais virão com essa veia do anticristo, com essa veia de falar em nome de Deus, mas na prática o tempo todo está agindo contra o espírito do evangelho. E o Bolsonaro é claramente uma dessas pessoas. Quando você vai lá em Apocalipse, no capítulo 13, você tem duas bestas lá. A primeira besta, ela parece muito com o dragão que é descrito nos capítulos anteriores, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que a profecia descreve isso como uma besta, uma coisa tão ampla? Porque é algo que vai se repetindo o tempo todo na história. A gente confunde muito Apocalipse com previsão do futuro. E, na verdade, Apocalipse significa revelação. Ele está dizendo, sabe a realidade que vocês vivem? Vou revelar para vocês o que é que está por trás dessa realidade. E uma das coisas que está por trás da realidade o tempo todo é esse espírito do anticristo, do qual, neste momento histórico do Brasil, o Bolsonaro é um representante. Aí eu sei que as pessoas se cercam de muitas paixões e muita gente não vai conseguir entender o que eu estou dizendo aqui, porque eles acham assim, ele está difamando o presidente, um homem cristão, de família, tradicional, etc. E não é essa a questão. Mas e os presidentes anteriores? Sempre lembro dos presidentes anteriores. Por que o Bolsonaro ele é um nítido representante do espírito do anticristo? Primeiro que ele foi eleito sob a assinatura de líderes religiosos cristãos. Né? Você pega os presidentes anteriores, os cristãos não os elegeram. Né? E se elegeram, não foi essa coisa ostensicarada. Né? Sempre houve pastores que encontravam com política e tudo, mas neste momento histórico, quem está no poder é o Bolsonaro e os pastores, que, diga-se de passagem, são todos pastores que já vêm há anos fazendo muito mal à história do país. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que Deus tem muitas ovelhas na Igreja Universal do Reino de Deus.
Mas qualquer membro da Universal que segue a Jesus e não ao bispo, se der uma pesquisada na internet, vai achar o bispo Macedo em 1995 ensinando os seus líderes a tirar dinheiro do povo. Que é um vídeo que tem na internet. Do Odá Odesse. Aquilo foi um vídeo que foi ao ar em 1995, mas era anterior àquilo. E a igreja cresceu mais ainda depois que aquele vídeo foi ao ar. Aí, este homem hoje, no Brasil atual, é um dos conselheiros pessoais do presidente Bolsonaro. É isso que a Bíblia chama de anticristo, por quê? O nome da igreja é Universal do Reino de Deus, mas ela está agindo o tempo inteiro contra o evangelho de Cristo, porque ela quer que as pessoas acreditem num presidente e não que elas busquem a Deus. Que presidente? Que não é a favor de a gente acudir às minorias, são frases muito claras dele. Então, ele não é a favor de repartir o pão, para ele a propriedade privada é sagrada. Ele não é a favor das minorias, porque ele acha, por exemplo, que as minorias têm que se sujeitar à maioria. Deus, em pessoa, quando esteve aqui, ele evidenciou as minorias, e aqui eu não estou falando de política de esquerda, eu estou falando de evangelho. Política de esquerda é quando você pega esse discurso de minoria para roubar também, que foi o que já aconteceu no país. Agora, não é porque políticos de esquerda roubaram nesse país que eu vou rejeitar o espírito da cristandade, o espírito do evangelho, que é acolher o órfão, a viúva, que hoje em dia seriam as mulheres que sustentam suas famílias sozinhas, né? Nós temos aí agora o que o Congresso Nacional decidiu, de dar R$ 1.200 para as chefes de família, né, as mulheres. E aí o pessoal, olha aí o que o presidente fez. O presidente não fez, ele ficou com muita raiva dessa medida que o Congresso tomou. Só que como o Congresso aprovou, agora ele vai ficar dizendo que foi ele que fez. Mas basta você ver que na quinta-feira, o último pronunciamento dele, foi na quarta, ele faz um pronunciamento exatamente porque ele estava com raiva dessas medidas que iam ser tomadas. Estava falando, não, volte a trabalhar porque a gente precisa gerar lucro. Ou seja, é um presidente que foi eleito com o discurso de que ele era a favor de Deus, da família tradicional, dos usos e costumes. É uma pergunta que um cristão, uma pessoa que tem Cristo, deveria fazer. Por que eu preciso, na presidência, de um presidente que vai impor uma religião sobre a sociedade, se nem o próprio Cristo quis impor as ideias dele sobre a sociedade? Você nunca vai ver Jesus reunindo congressos para convencer a Grécia de alguma coisa. Reunindo congresso, hoje é a multiplicação do pão, mas antes chama os romanos para cá para eles ouvirem Deus falando. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Aí os cristãos querem um presidente que vá impor os valores cristãos na presidência da República. É isso que a gente chama de espírito anticristo, porque quando ele se arroga a se impor, e isso não é uma invenção, não. Se vocês forem lá naquele programa Roda Viva, a última entrevista que o Gustavo Bebiano deu lá, eu assisti na íntegra, ele chega a dizer isso, que uma coisa que ele poderia dizer do Bolsonaro é que o Bolsonaro acredita pessoalmente que ele é de fato um Messias. Que ele está aqui para consertar a nação. Ele tem essa crença pessoal que é uma alucinação. Porque apesar de ele ter essa crença pessoal de que ele vai converter o Brasil para as ideias cristãs e tradicionais, na prática ele faz uma outra coisa. Por exemplo, o discurso é que ele veio unir a nação. Você está vendo nesse momento que a nação está uma briga terrível. As divisões familiares, é isso que é anticristo, porque o discurso é da união, mas a prática é da desunião. O próprio governo dele é todo desunido, né? Você vê o ministro aí ontem, eu fiquei com dó do ministro Mandetta, né? Como diz o filósofo, ele virou um pau Mandetta, porque ele veio amenizar o discurso do presidente, avisando que ele vai ficar até a hora que for possível, porque ele deve ter tomado uma colada do presidente, porque o presidente queria que ele fizesse o recolhimento vertical, só do grupo de risco, e aí a Organização Mundial de Saúde fala, não, gente, vamos olhar para a Espanha, para a Itália, para o que está acontecendo no mundo todo. Porque tudo isso que está acontecendo no Brasil neste momento, essas carreatas, esse pessoal preocupado mais com a economia, aconteceu em todos os países onde o coronavírus está dizimando a população. E aí, o que isso tem a ver com o espírito anticristo? Que a sandices do presidente ela está sendo apoiada por aqueles que dizem crer em Cristo. Olha só, eles dizem crer em Cristo, mas eles acreditam mais no presidente do que em Cristo. Eles iriam achar Jesus muito fuleiro. Aqui não tentará ser o teu Deus. Eu vou me jogar assim e Deus vai ter que se virar para poder me segurar, porque esse é o dia da revolta. Essa é a fé do anticristo. Faça o espetáculo e Deus que se vire para te acudir. E aí, infelizmente, eu tenho uma triste notícia para dar a você e a quem estiver nos assistindo, que Deus é bom. Ele sabe nos livrar do dia mau. E aí a gente vai receber nos próximos dias notícias de muita gente boa, muito irmão que a gente ama muito, e eles vão partir.
Porque melhor do que ficarem com essa fé cega em nome de Deus, Deus não vai mandar um anjo para livrá-los, não. Ele vai recolhê-los. O bom é que eles não vão para o inferno, eles vão para o céu. Eu estou falando como crente agora. Para o inferno eles não vão, mas a penalidade é que eles vão deixar de existir, porque não conseguiram crer em Jesus. Ficaram crendo num discurso anticristão, de se jogue, encare o vírus, venha para a igreja que o tempo vai provar quem é que foi e quem é que ficou. E aí muita gente, Carla, infelizmente, será recolhida nessa onda de coronavírus. E aí é que nós temos um outro fator de por que Bolsonaro e tudo que está acontecendo no Brasil tem a ver com o espírito do anticristo. Cristo vai entrar aí livrando uns, levando outros, mas o espírito do anticristo está aí e está sendo adorado, porque os cristãos falam assim, não, ele é de Deus, olha só, o nosso presidente está falando em nome do Senhor. Você vê isso naquelas lives que ele faz lá de manhã, na frente do Palácio da Alvorada. Tem muita gente ali que crê em Deus, mas, na verdade, Deus é só uma desculpa para ele ter uma fé cega no presidente. Né? E o que isso tem a ver com o anticristo? Porque acaba que esse discurso e essas ações que você falou, ela leva a gente exatamente para aquilo que as pessoas não querem admitir que está acontecendo no Brasil, que é a veia nazista. O que se dizia no nazismo? Olha, então, que morram os maus e vivam os bons. Então você já tem esse discurso pronto. Quem morreu é porque não tinha fé. E quem viveu é bom. E aí esses que vão sobreviver vão continuar expandindo essa fé suicida e assassina, que às vezes não mata a pessoa, mas vai matar gerações. Que foi desse jeitinho aí que o nazismo começou na Alemanha, especificamente falando, né? E os fascismos pelo mundo afora. E o que você tem a ver com o espírito do anticristo? Porque, neste momento histórico, tanto agora quanto no nazismo, os cristãos assinaram embaixo essas medidas. Né? Judeus foram consumidos no nazismo. Muitos judeus apoiavam isso com esse discurso. Olha, se meu parente morreu lá pela mão do Hitler, é porque ele tinha que morrer. Morram os maus e sobrevivam os bons. Olha que discurso mais satânico. Que quando você está dizendo isso, você está dizendo, eu não me importo. Ou seja, amor ao próximo aí, nível zero. Né? Que é o que eles estão dizendo. O que tem se vai morrer uns idosos, porque não são os idosos da casa dele, e até se fosse, não, mas é porque Deus quis levar, né? E não é nesse sentido que eu estou falando, né? Que Deus quis levar. Na verdade, Deus vai levar, Deus não quer levar. Em última análise, todos nós vamos morrer. Mas isso justifica que você pegue, então, um trator e saia esmagando um monte de pessoas que aparecem na sua frente só porque um dia todo mundo vai morrer? Não. Então, todos nós vamos morrer. Seja porque o destino da vida é chegar à morte biológica, né? Seja porque nós vamos ter alguma enfermidade ou acidente de trânsito, alguma coisa assim. Agora, quando você tem uma previsão de que as pessoas vão morrer e que isso pode ser evitado, e essa que é a questão. A gripe mata muito durante o ano todo. Agora, o corona, a morte por corona pode ser evitada, pode ser retardada, pode ser deixada para muito mais para frente. E aí, o que as pessoas fazem nesse momento? Elas são preocupadas com a economia, que é uma maneira de dizer que você não ama o próximo. Porque, na verdade, quem está preocupado com a economia está preocupado em ter que dividir a sua fortuna com esse momento. Mas coloca tudo assim, estão atentando contra o governo. Gente, o Brasil tem dinheiro, tem reserva, onde todo mundo poderia fazer um sacrifício, que é um sacrifício temporário, mas quem tem muito não quer que mexa no pouco do muito que ele quer. Então, não existe nenhuma preocupação com a economia, existe preocupação de eu perder alguma coisa. É um egocentrismo, bem nazista, por sinal. É aquela história que morro os fracos e eu tenho como me virar. O absurdo é entre essas pessoas que mais precisam, ter gente defendendo, porque eu concordo com você, é irrisório e ainda não vai atender muita gente. Mas só esse irrisório deixou o presidente profundamente irritado. Ou seja, a população não consegue entender que o presidente está com raiva porque ele não quer soltar um dinheiro para a população que pertence à população. E ele não quer soltar isso, porque ele quer fazer aquela leitura de que estão fazendo isso para atrapalhar o governo dele. Gente, é tão injusto esse tipo de interpretação, porque todos os países, você vê o Trump lá, o Trump de quem ele é fã, o Trump está tendo que soltar muita grana, que ainda é irrisório, mas ainda está melhor do que o que o presidente quer fazer no Brasil. Né? Aí eu estava dizendo o seguinte, nós estamos aqui com um pé na política e um pé na cristandade. Por que ele se torna anticristo? Porque, junto com isso, os crentes usam a fé que eles têm em Deus para apoiar essa falta de amor do governo. Eu não vou nem falar do governo no sentido geral, porque tem gente prudente no governo. O Mandetta está tentando fazer uma meia-culpa ali. Mas
Não é vontade do pessoal do presidente, não. Porque eles ficam insinuando que, vocês estão em casa, né? Estão à toa aí, né? Vocês perceberam que vocês podem morrer? E ninguém está à toa em casa, não. Nossa, eu estou ralando demais em casa. A gente só está se precavendo de um mal maior. Sim. E aí você ouvir cristãos apoiarem isso, é isso que a gente chama de espírito anticristo, porque, mas todo presidente tem as suas corrupções, etc. A diferença histórica é que, neste momento, no Brasil, quem colocou esse presidente lá foram os cristãos. Aí, quando fala cristãos, são católicos, simpatizantes de ideias cristãs tradicionais e, em sua massa, massivamente, os evangélicos. Né? A gente vê aí um ou outro destoando disso, mas a massa evangélica colocou o presidente lá e a massa evangélica está 24 horas por dia cuidando de mantê-lo lá. Agora, quando que isso um dia aconteceu na cristandade? Quando que Jesus apoiou publicamente um líder político? Ele foi colocado por Deus. É isso que a Bíblia chama de espírito do anticristo, até espírito da besta, que é você ficar adorando um ser que está ali contra você, contra o evangelho, e você não consegue chegar a isso por uma mera questão ideológica. Não. Eu prefiro que seja assim do que aquele outro pessoal volte. Né? E aí, Deus olha e fala assim, anticristo, com alguns não tem nem conversa. Você me permite ainda falar uma coisa sobre essa questão do anticristo? Que o Bolsonaro ele apresenta um sinal bíblico, e todos os anticristos da história apresentaram, todos eles são pessoas ligadas a contendas, a intrigas. Mas todo líder a diferença é que este líder atual, ele é apoiado por cristãos. É isso que muda tudo. Todos são bestas feras, são animais grandes sem noção. Né? A diferença é que essa besta, que a gente chamaria também de anticristo, ela está sendo patrocinada por aqueles que se enxergam como filhos de Deus, que no caso são os evangélicos. Né? Eles se enxergam como tais e apoiam. Então, uma coisa que tem nesse texto de Apocalipse 13 é que fala assim que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e que um desses chifres ele aparecia com uma ferida mortal, e aí ele escapa dessa ferida. E aqui, na hora que você lê aquilo, não tem como você dissociar. Eu estou dizendo que ali não está falando sobre o Bolsonaro, está falando sobre todos os líderes que vão aparecer na história da cristandade com essas características. E um deles, querendo ou não, você não precisa acreditar se a facada foi verdade ou se foi mentira, tem falando da imagem, que besta tem muito a ver com a imagem. Qual é a imagem que chegou para nós? O presidente, quando era candidato, levou uma facada mortal e dela escapou. E aí ele fala que quando uma besta escapa dessa ferida mortal, ele passa logo a ser admirado e todos passam a segui-lo. Basta a gente ver que, historicamente falando, no sábado anterior ao dia da facada, teve um movimento Ele Não, feito pelas mulheres. E aí, o homem não ia aos debates, ele não tinha muito o que falar, mas, de repente, aquela facada providencial, e aqui eu não estou questionando a facada, só estou mostrando os efeitos políticos dela, e cristãos também dela, né? Vem aquela facada naquele momento providencial, e naquele dia Bolsonaro ganha as eleições. E aí, só se o crente não quiser se atentar à verdade das Escrituras, porque o Apocalipse diz isso, que as bestas, elas escapam de feridas mortais e passam a ser adoradas por causa disso. E quando eu falo isso, que o Bolsonaro é uma das bestas históricas, ou um anticristo, eu não estou aqui dizendo que ele é do mal, que ele é do diabo, que ele vai para o inferno. Eu estou dizendo que ele é um ente histórico que está cumprindo esse papel de besta e que poderia ser livrado se os cristãos passassem a resisti-lo. Né? Mas porque existe uma adoração para ele estar ali, né? Existe uma adoração. Por quê? Porque ele quer tirar o imposto das igrejas. Quando que a igreja precisaria de ter isenção de imposto para poder pregar o evangelho? As igrejas, com toda essa estrutura, precisam de intervenção política para pregar o evangelho. Os apóstolos fizeram isso muito mais do que nós, sem recurso nenhum. Tomando lapada do Império Romano. Todos morreram, menos João. Todos morreram assassinados pelas bestas da época. Né? E, neste momento, nós temos aí a besta e seus adoradores matando aquelas pessoas que, de fato, creem em Jesus. Matando, que eu falo, ideologicamente, difamando, etc. Né? Que os pastores que contestam isso, eles são escorraçados. O que prova mais ainda que o Bolsonaro e todos os que estão o adorando representam o espírito do anticristo. Quer dizer, eu estou aqui
passeando de um lado para o outro, mas você está entendendo onde eu estou chegando, né? Uhum. Então, por que eu vejo escrituristicamente Bolsonaro como sendo uma das bestas históricas? Que, inclusive, ele teve esse código, porque a referência nos convida à sabedoria. Fala, quer saber essas coisas? Calcule o número da besta. Ela é 666, que na simbologia judaica, de quando João escreveu o livro, significa o seguinte: não tem a Trindade, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O 666 é todas essas coisas que parecem divinas são humanas. 6 nessa numerologia profética é o número de homem, 3 vezes homem. Fala de Deus, mas é homem. Faz milagre, mas foi fabricado por homem. Foi eleito pela democracia, mas foi eleito pela alienação de muitos homens. É 666. Junto todas as pecinhas, não tem como tirar Bolsonaro da descrição de um anticristo. Mas é um anticristo, é um artigo indefinível. Né? O anticristo só vai mostrando o seguinte, ó, esse Brasil que está seguindo o Bolsonaro, e tranquilamente vai seguir o anticristo quando ele chegar. Que anticristo é essa coisa que vai misturar fé com política e com anti-humanidade. É o que a gente vê. Nossa, você acha que daqui para frente, pelo cenário que a gente está vendo, a gente tem uma forma realmente de sair disso, o Brasil sair disso, ou não? Agora é como se fosse realmente o início dos fins dos tempos, né? Que caiu no Bolsonaro, vai vir um pior, vai vir um pior, vai vir um pior, até realmente... Pois é, quando um espírito toma conta das pessoas, aí quando eu estou falando do espírito do anticristo, a vibe do anticristo, a maneira do anticristo pensar, conquistou os cristãos. Mais uma vez na história. Né? Quando essa coisa vira essa... Porque a gente tem que reconhecer, junto com a pandemia do coronavírus, da Covid-19, a gente tem essa pandemia do anticristo. Isso é tão sério que em Apocalipse fala que um dia vai chegar o reino de paz, o milênio. Mas vai ser um milênio assim, onde as pessoas lá no seu íntimo elas não vão gostar daquela paz que Jesus vai instituir. E aí, na hora que o diabo é solto, de acordo com a revelação, na hora que o diabo é solto, rapidamente a humanidade inteira segue atrás dele contra Cristo e o seu povo. Né? Mas, voltando à sua questão, que saída teríamos, né? Era essa a sua pergunta? Então, quando as pessoas estão tão contagiadas por esse espírito que cegam a todos, acho que a maioria das pessoas que vão ver essa nossa entrevista, a maioria delas não vão conseguir entender e outras vão agir até com ódio, vão manifestar os ódios dela, que é uma pandemia espiritual, digamos assim. Mas o que a gente vê é que eu, particularmente, é só uma opinião, tá? Pode ser que ela não tenha fundamento nenhum, mas eu começo a torcer para que o Mourão assuma o poder. Porque o Mourão é aquela coisa assim, ou ele vai vir e esmagar todo mundo, que tem que ser esmagado, porque você só é curado de uma doença psicológica, de um surto psicótico, disfarçado de religião, quando vem uma medida drástica, aí o Mourão seria esse cara que ia... Ou ele nos surpreenderia. Né? Eu comparo, guardado as devidas proporções, eu tenho a tendência de ver o Mourão como o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil. Ele tem aquele jeitão dele e tal, mas ele, em geral, surpreendeu a cidade. Dentro do que é um prefeito, ele surpreendeu. Ninguém imaginaria que o Calil faria uma boa gestão. Ele tem um monte de defeitos, como a maioria dos prefeitos tem, mas ele tem sido um bom gestor em Belo Horizonte. Ou seja, eu imagino que o Mourão ele surpreenderia o Brasil, aí seria a saída do Brasil desse espírito de achar que Bolsonaro é o ente que tem que ser adorado, etc. Né? Porque se for essa história de o Bolsonaro cumpriu seu mandato para vir para o outro, os adoradores de Bolsonaro vão atormentar o próximo governo. Que foi isso que eles fizeram nos governos anteriores. Eu já sabia que o Bolsonaro iria ganhar as eleições desde 2012. Quando ele começou a aparecer na televisão com, Sim. Com as falas muito pesadas, tipo assim, ele não falava né, muitas coisas que me assustam. Assim, gente, isso não é verdade, mas ele fala que o povo quer ouvir. Isso. Exatamente isso, o povo quer ouvir, porque no fundo, todo mundo tem aquela maldade que ele tem. Quer ver uma coisa que mostra que o Bolsonaro é um ente espiritual? Qualquer presidente que fizesse 1/10 do que o Bolsonaro já fez só esta semana, já teria sido removido do poder. E nós temos leis para isso. Crime de responsabilidade. A Dilma não foi... Eles não
conseguiram achar um crime nela, que ela pegou um dinheiro da Caixa Econômica sem autorização do Congresso? Pronto. Ali eles fizeram impeachment. O Bolsonaro cometeu dezenas de crimes de responsabilidade só essa semana. Mas ninguém consegue tirá-los, sabe por quê? Essa é a maior prova de que não tem ciência que explique isso. Isso é um ente espiritual. Os juristas até tentam agir, mas alguma coisa maior segura lá. O jornalista que tenta falar mal acaba morrendo. E tem um ente espiritual que sustenta esse cara lá. Porque, por exemplo, ele mente, ele blefa. O Brasil não percebeu. O Bolsonaro disse na cara do Brasil que ele está infectado pelo coronavírus. Como que ele disse isso? Ele chega lá na porta do palácio e fala assim, gente, porque o brasileiro precisa ser estudado, né? O cara vai lá e se joga no esgoto e não acontece nada com ele. Ele cometeu ali um ato falho. Porque ele diz isso, mas não mostra os exames de jeito nenhum. Você viu que o Alexandre Frota, que era antigo aliado dele, desafiou, me processa, porque quando você me processar, você vai ter que mostrar o seu exame. Né? Mas é até capaz, de, enquanto a gente está aqui falando, ele tem meios de criar um exame para dizer que ele nunca foi atacado pela Covid. Ou seja, ele é um ente protegido, porque ele fala uma coisa daquela, o pessoal fala assim, você viu, ele foi escroto no que ele falou, mas ele tinha razão. Essa sabedoria dele de dar uma rasteira na população inteira e sair por cima, você acha que isso é humano? Isso só é humano porque as pessoas gostam desses gracejos. Mas a pessoa fazer um gracejo desse e se perpetuar no poder, isso é maligno, isso é uma besta, é um anticristo, entendeu? Anticristo porque ele, no caso, está sendo apoiado pelos cristãos. Que é aquela história, ninguém vê que ele estava ali debochando de quem tem como única opção de nadar uma água de esgoto, foi isso que ele fez, ele debochou. Não, gente, mas ele foi sincero, esse é o presidente que eu criei, um homem sincero. Um homem sincero para sacanear com as pessoas às quais ele deveria dar proteção. Isso, assinado por cristãos, está nos contando que isso é o espírito do anticristo. O Alexandre está falando sobre achar que ele está com coronavírus. Foi uma impressão que eu tive quando estava tendo aquela a entrevista ali que os repórteres podiam fazer perguntas e um repórter falou com ele, você vai mostrar o exame? E aí ele imediatamente me chamou a atenção, porque ele é uma pessoa que fala demais, fala, né, coisas que não deveriam falar, assim, não só ele, mas como muitos políticos, existe uma falta de ética ao falar, né? De respeito, usa palavras de baixo calão. Isso já é uma coisa na política que eu fico assim, bem desconfortável, mas ele é uma pessoa que por si só gosta de falar muito. Naquela entrevista, ele falou pouquíssimo e ele usou o cargo dele para omitir uma informação que, se ele não está, já que ele não está, eu acho que ele seria o primeiro a jogar na cara da população o exame dele. Esfregaria na cara do jornalista que o pressionou. Tipo assim, eu já trouxe aqui, ó, tá aí para quem quiser ver. Ele lançou cargo de ter que falar, falou assim, eu tenho o direito de não falar por causa do meu cargo. E aí, imediatamente... Como presidente, ele não tem o direito de não falar, porque tudo que acontece com o presidente é de interesse público. Né? Sim, as pessoas... Então, ele blefou ali, mas engraçado, juristas olham isso, registram isso, pedem impeachment por isso, mas as pessoas não conseguem tirá-lo de lá. Por quê? Ele não está ali só por questões políticas e científicas. Ele está ali protegido por uma entidade. Para mim, a morte do Bebiano diz muito sobre isso. Eu não vou dizer que o Bolsonaro matou o Bebiano. Eu estou dizendo que as entidades que protegem o Bolsonaro carregaram o Bebiano. É isso que é o espírito do anticristo, é a pessoa não conseguir fazer a leitura da realidade de acordo com a razão que a fé nos dá. Ela vai naquela razão do adorador de bestas, né? Não, o presidente falou, eu confio no presidente. Isso é uma idolatria. Né? E eu ainda queria te falar duas coisas ainda, só para encerrar essa sessão da besta, né? Que a maior prova de que ele é um anticristo é que tudo isso, tanto aconteceu com Hitler, quanto com o Antíoco Epifânio, que foi um anticristo que apareceu lá para os judeus, né? Ainda no Antigo Testamento, que o resultado disso é que fica mais difícil ainda você pregar o evangelho depois de um governo cristão.
cristão tradicional e da família. Esse é o primeiro dado. Ele é um anticristo por causa disso, porque tudo que ele está fazendo está avacalhando as pessoas de encontrarem Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No sentido histórico, não. Quem crê em Jesus, crê em Jesus. Mas o trabalho que isso vai dar historicamente para você dizer para a humanidade que esse cara não era de Deus, ele matou muitas vidas. Quem Bolsonaro matou? O discurso dele sai matando. Isso é que é maligno na história. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que um outro dado curioso sobre as últimas eleições. A gente pode falar o que quiser da política. E é verdade que o Bolsonaro foi colocado lá pelo voto popular, né? Mas o Congresso também foi. Senadores e deputados, eles foram colocados lá pela população. E aí eles ficam focando no ídolo, né? Mas o que eu queria dizer? Que nas últimas eleições, nós tivemos muitos bons candidatos, incluindo o Cabo Daciolo. É engraçado que com aquele tanto de candidatos maravilhosos, não estou dizendo que eles eram perfeitos, eles eram maravilhosos em relação ao que o Bolsonaro era e está sendo. Aí os cristãos, que dizem confiar em Deus, fizeram vista grossa, por exemplo, para o Cabo Daciolo, que nos surpreenderia. O Cabo Daciolo tem ideias mirabolantes, ele acredita em ursal, ele tem um monte de ideia esquisita. Mas a questão não é se o cara tem ou não tem ideia esquisita, a questão é, uma vez assumindo a coisa pública, ele vai se comportar como um homem público? E o Cabo Daciolo já provava nas entrevistas que ele se comportaria como um homem público, ele ia deixar as ideias pessoais dele para lá, né? Mas o que os cristãos fazem? Eles olham a oferta e voltam no cara que dizia, não vai ter 1 centímetro de terra para indígena. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ele fala que não é o tempo todo, mas ele é. Estou me lembrando aqui que no domingo passado eu vi para minha surpresa, eu amei a entrevista que ele concedeu à Record, porque o repórter da Record vai ser mandado embora. Ele se manteve profissionalmente na entrevista, encostou o Bolsonaro o tempo todo contra a parede na entrevista, e aí o Bolsonaro vai e fala para ele o seguinte, que ele não estava falando mal dos governadores, só que até a hora que o jornalista o interpelou, ele só fez falar mal dos governadores. Aí ele nega que ele estava falando mal, e dali para frente ele continua falando mal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Bolsonaro ele faz tudo de errado e ele nega o tempo inteiro para continuar fazendo tudo errado. Isso é típico de quem tem espírito da besta. Daí o termo bíblico ser besta, porque é uma besta. Tem tamanho e não tem noção nenhuma. A Bíblia fala que essa besta, que surge historicamente falando, ela surge do mar. O que é o mar no sentido da profecia? Das circunstâncias, dos milhões de desejos humanos reunidos. Ou seja, um Bolsonaro no poder significa que a gente gosta de matar. Um Bolsonaro no poder significa que a gente é racista, sim. Porque nesse momento, a quantidade de gente que está morrendo, né? O Bolsonaro está no poder, ele quer que o Brasil acredite que militar, só por ser militar, não comete crime. Isso é uma coisa bestial, porque existem muitos militares que trabalham bem. Mas eu não posso dizer que qualquer crime que o militar cometer vai ser ignorado, não, porque, infelizmente, principalmente se tratando dos militares do Rio de Janeiro, eles fazem coisas horrendas lá. E aí a população não tem poder de denunciar, e agora o Bolsonaro quer que nenhum desses crimes seja investigado. Como é que um crente não consegue ver algo de diabólico nessa sentença? O Bolsonaro, as pessoas falam que ele é ditador. Eu não acho que ele é um ditador no sentido político do termo. Ele pode ser um ditador no nível individual, ele quer fazer valer a vontade dele. Ele não é antidemocracia, tanto é que ele foi colocado lá pelos meios democráticos, votaram nele. Seja lá como esse processo aconteceu, mas a população foi lá e apertou 17 e ele foi eleito. Isso é um processo democrático. O Bolsonaro ele não é antidemocracia, ele é anti-coisa pública. Ele quer, na verdade, fazer do Brasil um grande país de bang-bang. Então não tem esse negócio de que se a justiça vai responder. Não, ele se vira lá. A pessoa que se vira para se defender do caminhoneiro, ele diz isso. Quando ele fala assim, cada pai que cuida da sua criança, quando ele queria tirar o cinto lá da cadeirinha das crianças, né? Ele quer dizer assim, cada um por si mesmo, porque eu cheguei aqui foi sendo por mim mesmo. E o Bolsonaro ele foi um político pela via democrática, mas ele nunca agiu em favor nem da coisa pública e nem da população, ele só agiu em favor dele. Daí, né, os crimes da família, essas coisas todas estarem... E ele tem essas medidas, né? Ele colocou essa medida
essa semana de não publicar as informações durante a crise. Nossa, isso, gente! Quando eu vi essa informação, como é que alguém consegue ver honestidade em quem faz isso? Pois é. Aí, graças a Deus, o STF derrubou, mas ele vai dar o jeito dele de continuar ocultando as informações. Só que esse povo também, eu falei esse povo, os adoradores dele, não está nem aí se ele quer esconder a informação, se ele quer mostrar. O importante é que ele é meu ídolo e pronto. Isso é que eu acho diabólico, entendeu? É uma cegueira que só o Espírito Santo pode libertar as pessoas dela. Algumas pela morte e outras pela tragédia. Porque quem tem essa mentalidade, nem com a tragédia aprende. Tanto é que você tem no Brasil descendentes de judeus que foram consumidos pelo Holocausto que apoiam todas essas políticas individualistas de Bolsonaro. Você vê que isso é uma coisa que saiu do psicológico, saiu do científico, saiu do social. Isso é uma coisa nitidamente espiritual. Olha, as igrejas como entes históricos e sociais, como produção de fenômeno social, não tenho nenhuma esperança do que elas vão fazer. Porque o que é o social? Quando eu falo que as igrejas são entes sociais, elas acabam reproduzindo aquilo que há de mais básico e mal trabalhado nos seres humanos. Porque o que é ser humano? Ser humano é crescer em cultura. É aquilo que o apóstolo Paulo chama nas cartas dele de estatura do varão perfeito. O que é o ser humano que está crescendo na estatura do varão perfeito? Ele sai da natureza, aprende com a cultura e descamba na espiritualidade. O que os evangélicos querem? Vamos falar dos cristãos evangélicos, que são os que sustentam o Bolsonaro no poder. Até os católicos não estão todos com essa sustentação, mas os evangélicos estão. Os evangélicos, enquanto ente histórico, instituições, igrejas. Tem pastores, amigos meus que eu amo, mas são pró-Bolsonaro. Estou dizendo que eles são do diabo? Não, estou dizendo que eles estão cooperando para a cegueira que contagiou a nação. Aí eu não tenho muita esperança, não, porque eles acabam reproduzindo aquilo que é básico. O que é básico? O ser humano quer proteção. Eles acreditam no discurso de proteção do Bolsonaro. Mesmo estando todos desprotegidos, porque quando o presidente quer que a população vá para a rua, ele está querendo que todo mundo adoeça logo para isso dar no que tem de dar. Né? O discurso de, eu prefiro a segurança do que a liberdade. É o discurso do governo Bolsonaro. E as igrejas preferem essa segurança. Eu sou um cristão e quando eu trabalhava com adolescentes aí pelos idos de 1994, recém-casado, o líder da igreja que eu congreguei na Assembleia de Deus dos 7 aos 21 anos de idade. Aí o líder da igreja me chamou no canto para me dar uma instrução. Estava sendo discutido, olha o nível da discussão. Se era ou não era pecado jogar futebol. Aí ele falou, você vai dizer para os adolescentes que com bola é pecado. Mas com bola de meia não é pecado, não. Aí eu falei, olha, estou me retirando. Qual que é a coerência disso? Mas esse é um nível de raciocínio dentro das igrejas evangélicas. Eles ficam discutindo se eu vou dar o dízimo mesmo da semente. A maçã tem 6 sementes, vou dar o dízimo dessas 6 sementes? Essa coisa que Jesus falava de maneira debochada, né? Ai de vocês que ficam coando o mosquito e deixando passar o camelo. Vocês estão brigando se bola de futebol ou bola de meia é pecado, enquanto isso o presidente está matando todo mundo na nação. Hoje as discussões são outras, é claro, né? Esse exemplo que um dos que mais... Mas a incoerência continua em outros níveis, né? Pois é. Então, eu não tenho muita esperança sobre que posição a igreja institucional tomaria. Eu tenho esperança que os muitos de Deus que estão dentro dessas igrejas, que devem estar orando, que estão buscando ao Senhor, que eles sejam livrados, né? E quando essa onda toda passar, e esse governo também passar, sabe-se lá como que isso vai passar, que todos estejam livrados. E nós estamos debaixo de duas grandes pandemias. O espírito do anticristo e o coronavírus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a eclésia de Jesus. Agora, contra os entes históricos, Jesus disse, olha, vocês já nascem sendo anticristos. A igreja como ente histórico o tempo todo, por isso que Jesus falava o tempo todo. Se por um lado ele falou que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, ele falou o tempo todo, vigiem, ele falou isso para o grupo. O grupo, a eclésia, a igreja, os cristãos, eles precisam vigiar, porque como entes históricos, o tempo todo eles podem se pegar lambendo botas do anticristo. E neste momento histórico, os cristãos do Brasil estão fazendo isso, em especial os evangélicos. É até uma coisa anticristã, eles deveriam anunciar o evangelho, estão anunciando uma opção política. Que é coisa mais anticristo do que essa, né?
Então, e aí é uma coisa tão venenosa que quando você tenta mostrar isso, você é que é visto como um anticristo. Como os judeus viram Jesus como se ele fosse o diabo. Não, porque tem aquela, né, o versículo máximo aí que o pessoal gosta de falar, é que os políticos, toda autoridade é instituída por Deus e você está sujeito à autoridade, Mas, nananã. muito boa a sua lembrança, que eu vou falar isso para você e para os nossos espectadores, né? Qual é a autoridade máxima dessa nação? Ela se divide em 2 pedaços, né? Primeira autoridade máxima da nação é o povo. Ah, mas então é isso, o povo colocou o presidente lá. A outra autoridade é aquela que a qual o presidente precisa se prostrar, é a Constituição Federal. Então, quando a Bíblia fala que toda autoridade foi instituída por Deus, no caso do Brasil, a autoridade é a Constituição a qual o Bolsonaro resiste em se curvar. Então, os crentes estão sendo rebeldes contra o princípio bíblico da autoridade. Sempre para ficar falando de autoridades pontuais, eu vou me submeter a qual autoridade? Ao Bolsonaro ou às autoridades científicas acerca do coronavírus? Está vendo do que o espírito do anticristo precisa? Ele precisa que você acredite numa pessoa, embora ela tenha mostrado todos os caminhos erráticos que ela mostrou. Porque eu tenho 2 autoridades para acreditar aí. Né? Ou no presidente, ou na ciência. E a ciência me dá mais elementos para crer nela, porque basta você ver agora, nas últimas semanas, o que aconteceu em todos os países que fizeram exatamente o que o Brasil está fazendo. Nos outros países teve carreata para o pessoal voltar às ruas. Nos outros países, ministro da Economia estava falando que era só uma gripezinha. Alguns até pediram desculpa, você viu lá o da Espanha, o da Itália. Aí o Brasil fica olhando para o próprio umbigo. Não, gente, isso que a gente está fazendo aqui já aconteceu no mundo e deu errado. Mas aí o que a gente faz? A gente desrespeita a autoridade científica para ficar com uma autoridade que não está nem aí para a população, que essa é a grande verdade. Ele tem uma sabedoria que eu chamaria melhor de esperteza. Ele fala assim, nem eu sei de onde eu tirei isso, porque é um ente que está nele. E aí, ele vai falando e a coisa vai fluindo, né? E aí, mesmo todo mundo admitindo que ele falou foi uma porcaria, mas eu preciso te confessar que eu me apaixonei pela porcaria que ele falou. E isso é espírito do anticristo. E nenhum presidente, não estou falando aqui de Lula nem de Dilma, que é os bolsonaristas fazendo politicagem. Comparação, não. Qualquer presidente de qualquer lugar do mundo que tivesse feito o que Bolsonaro já fez só essa semana, já teria sido afastado. Mas ele está protegido por entes e só quem realmente crê em Cristo vai discernir. Com todo respeito aos cientistas, aos evangélicos que o adoram, mas quem buscar a Deus vai ver que as escrituras falam por si. Eu tenho certeza absoluta que Jesus tem muitos filhos, servos, companheiros, muita gente salva no meio dessas igrejas. Então, por exemplo, quando eu falo da Universal, eu estou falando como um ente político histórico, uma empresa. Mas eu não ignoro o fato de que tem muita gente da Universal que frequenta lá que são pessoas de Deus. E a essas pessoas eu convoco, que você perguntar, o que a gente poderia fazer? Convoco essas pessoas da Universal, da Mundial, da Intercósmica, da Intergalaxial. Eu convoco todas as pessoas dessas igrejas que servem a Jesus. Clamem a Jesus e peça a Ele até para te dar discernimento dessas coisas que eu te falei aqui. Vocês vão ver que revelação que vocês vão ter. E essa revelação vai passar por cima do seu pastor, do seu líder, do presidente. Aí você vai saber o que está acontecendo no país.